Olá, estamos começando aqui mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Seja bem-vindo, vamos acompanhar aqui mais esse programa e dessa vez em ritmo de carnaval, né? A gente vai receber aqui e bater um papo daqui a pouquinho com o Cristiano de Sá, que é presidente da Uniblocos, a União dos Blocos de Rua aqui de Guarulhos. Além disso, o envolvimento dele com o carnaval também vai além. Ele é um dos fundadores, né, do Bloco dos Fanfarrões, um dos blocos aqui de Guarulhos que é dedicado aí às marchinhas de carnaval. E além disso, ainda é músico e membro aqui da Sinfônica do Conservatório Municipal de Guarulhos. Portanto, ponto de vista em ritmo de carnaval, esse bate-papo aqui você acompanha logo depois do nosso intervalo. Legal, ponto de vista então de volta. Agora sim a gente vai bater o papo aqui com o Cristiano de Sá, que é o presidente da Uniblocos. Cristiano, obrigado por ter vindo aqui ao ponto de vista. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Tamo aí. Cristiano, vamos explicar o que é a Uniblocos, primeiro para a galera entender. É uma associação, união de blocos aqui da cidade. O que faz, quantos são os membros, enfim, fala um pouquinho da Uniblocos. Então, a Uniblocos ela surgiu de uma necessidade que os blocos tinham de se organizar com relação à agenda. Então foi criada uma associação com os principais blocos de rua da cidade, né, aqueles que estiveram dispostos a se reunir nessa agenda em comum. Então a gente congrega toda a associação, grupo, entidades, coletivos que queiram fazer festas durante o pré e o pós-carnaval, né? A gente não tem os eventos aí durante o carnaval, mas o pré e o pós-carnaval, que hoje a gente reúne 9 associados que fazem esses eventos de carnaval de rua. 9 blocos seria? 9 blocos. Eu não sabia que não tinha durante o carnaval. Não, infelizmente a gente ainda não conseguiu atender essa agenda durante o carnaval, né? Mas já está nos nossos planos, porque pela própria história dos blocos, né? Por exemplo, o bloco que eu ajudei a fundar, que é o Bloco dos Fanfarrões, então muitos dos músicos, eles iam tocar em outras cidades. Então a gente começou em 2011, fazia as reuniões, né, na quinta-feira, antes do final de semana do carnaval, e a gente se reunia para se divertir, para ir no barzinho, fazer um som, e depois o pessoal viajava. Então, quando foi criado o nosso bloco em 2014, já saiu mais ou menos dessa forma. Então, a gente fazia pré-carnaval, e depois acaba viajando para outras cidades, para outros compromissos, né? Então, a gente está nessa programação de conseguir fazer eventos, né? Esse ano quase que a gente consegue fazer, mas para o ano de 2021 a gente já está com planos de fazer durante o carnaval também. Mas a ideia central então da Uniblocos é congregar os blocos para ter uma agenda em comum, é isso? Conseguir organizar uma agenda. Não só a agenda em comum, mas a gente faz a interlocução com o poder público, né? A gente faz a interlocução com patrocinadores, para que a gente consiga, eventualmente, algum fornecedor de um produto ou serviço que saia mais em conta para esses blocos. Então, por exemplo, a gente vai fazer a locação de um trio elétrico. Então, a gente negocia coletivamente, né, com essas empresas para que saia um custo muito menor para a gente, né? Lembrando que o trio, em tese, já atenderia a todos os blocos e tal. Porque como a gente fecha com uma empresa só, a gente já faz essa agenda e consegue negociar um preço melhor. Lembrando que esses eventos, eles são todos custeados por patrocínio, né? Por recursos privados. Então não tem nenhum tipo de recurso público, a gente não recebe nenhum tipo de verba pública. A gente ainda vai chegar nesse debate um pouquinho melhor. Sim, só adiantando. Mas, a gente ainda vai aprofundar, mas é interessante a sua informação. Agora eu estava lendo sobre blocos que são legalizados e blocos que não são legalizados. Tem certo. Isso? O bloco para ser legalizado precisa de alguma coisa específica? Então, isso é uma discussão assim que demandaria bastante tempo, mas, por exemplo... Mas vamos conversando aqui, não tem problema. O que acontece? Nós entendemos o carnaval como uma livre manifestação cultural, até como existe a lei municipal que trata disso. Então, toda manifestação cultural ela deve ser exercida livremente. Exatamente. Então, quando se fala em bloco legalizado ou não legalizado, então, por exemplo, aqui nossa vizinha capital, São Paulo, eles usam bastante essa coisa de legalizado e não legalizado, porque eles exigem que se faça um cadastro prévio na Secretaria de Cultura para que, digamos assim, ele seja considerado legalizado. Então a gente aqui em Guarulhos, a gente não tem esse tipo de nomenclatura. Então existe sim uma programação que a gente faz uma interlocução com o poder público para relação
a fechamento de rua, até algum tipo de apoio, por exemplo, de guarda civil, ou ainda que se faça os comunicados necessários, né, na parte de segurança e tudo mais. Então, eu acho que seria mais ou menos assim. Então, a maioria dos blocos não tem um registro formal com CNPJ, né? A maioria aqui em Guarulhos não tem. A gente está trabalhando nesse sentido também de fazer a regularização desses blocos. Porque até na hora de você negociar... Mas você acha que envolveria algum pagamento de taxa, alguma coisa desse gênero? Então, salvo engano, me parece que as associações não têm nenhum tipo de pagamento de taxa de licença de funcionamento com relação à prefeitura. Mas aí você tem um custo, por exemplo, de você fazer a manutenção de informações da Receita Federal, parte contábil. Então tem que ter todos esses procedimentos, né, para que o seu CNPJ esteja em ordem. Então você monta uma associação e aí depois você faz a regularização dos documentos. Para você emitir uma nota fiscal para um patrocinador, por exemplo, né? Então, é muito raro, qualquer coisa assim. É muito raro pedirem, né? Mas normalmente o patrocinador, quando ele exige, quando ele faz a escrituração de todas esses valores que são envolvidos, ele vai pedir ou uma nota fiscal ou um recibo, e aí a maioria pede sim um CNPJ. Por enquanto, a gente não teve assim, muitos casos, né? Mas a gente trabalha também com algumas produtoras, né? Existem sim alguns blocos aqui de Guarulhos que já têm a associação registrada, legalizada. Então, quando a gente precisa de alguma coisa nesse sentido, a gente faz em termos de parceria, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que ocorre. A parte burocrática, né? Exato. Acho que a gente conseguiu presenciar nesses últimos tempos, e foi bastante importante, o crescimento dos blocos de novo, né? O renascimento dos blocos que estavam morrendo um pouco em detrimento do carnaval mais comercializado, né? Mais às vezes centrado mais nas escolas. Guarulhos até tinha desfiles de escola até recentemente, mas os blocos tomaram uma força e conseguiram renascer aí nas várias regiões da cidade, principalmente nas periféricas, que é tão importante, né? Levar um lazer. A que você acha que se deve o crescimento dos blocos? Isso é uma, digamos assim, acho que é um sentimento, né, no geral do brasileiro, né? Então ele vê que está acontecendo uma determinada coisa, ele se identifica e acaba querendo reproduzir. Então esse crescimento que teve tanto no Carnaval do Rio como no Carnaval de São Paulo, vamos dizer assim, nos últimos 7 anos mais ou menos, gerou impacto aqui também na região metropolitana de São Paulo. Então, o crescimento do Carnaval de São Paulo acabou impactando Guarulhos. Então, é muito mais fácil também a pessoa curtir o seu Carnaval, passar o seu Carnaval na cidade que ele mora, no bairro que ele mora. Então, hoje nós temos em Guarulhos não só esses 9 blocos ligados à Uniblocos, a União dos Blocos de Rua, mas também está nascendo outros blocos, né, nos vários cantos da cidade, no qual a pessoa tem interesse em fazer um bloco, ela procura a Secretaria de Cultura ou nos procura pedindo informação e acaba fazendo sua festa do lado de casa, sem gastar muito, né? Então, eu acho que é em razão disso também, pela facilidade, né? E eu acho que as pessoas também, na sociedade atual, estão entendendo que é importante assumirem o espaço público, né? Ocuparem o espaço público. Diante de, às vezes, opções de lazer tão pequenas, tão escassas, é uma possibilidade das pessoas ocuparem o espaço público, né? E a rua sem um pré-julgamento, né? Além da questão do próprio carnaval, a rua é democrática. Então, todos esses eventos aí que a gente ajuda a divulgar, né? A gente sempre faz o trabalho em equipe. Então, a União dos Blocos, ela faz esse trabalho com todos os outros blocos, né? Com todos os coordenadores dos outros blocos, divulgando, né? Cada um divulga o evento do outro. E os eventos são todos gratuitos, né? Não existe aquela questão de você ser obrigado a comprar um ingresso. Você não é obrigado a comprar a camiseta do bloco, né? Que a gente chama de abadá. Então, você não é obrigado para você entrar no evento, para você participar do evento. Então, uma diversão democrática, sim, né? Ela Popular. É muito democrático. Mas, assim, embora não se precisa contribuir com dinheiro, né? Há ações sociais que arrecadam alimentos, por exemplo, né? Sim. E aí eu acho legal você falar se tem ações sociais vinculadas aos blocos. Tanto os blocos, né? A Uniblocos, ela fez algumas parcerias com entidades
e também com o Fundo Social de Solidariedade. Então, todos os eventos que a gente fez está sendo um ponto de coleta de alimentos, doação de roupas também. Às vezes as pessoas querem não só doar alimentos, mas roupas também, né, para aquelas pessoas que precisam. E tem também os eventos sociais, solidários durante o ano, que esses blocos também participam. Então não é somente na época do carnaval. Então todas as ações solidárias durante o ano, que fazem parte do calendário do município, essas associações, essas entidades, esses grupos, eles participam também colaborando nessas ações sociais. Isso é bastante interessante. E tem uma ação que eu acho que vocês também executam, me corrija se eu estiver errado, mas que é a limpeza das ruas após a passagem dos blocos, né? Sim, existe lá uma limpeza que vocês além de ser uma obrigação... Uma conscientização ali. Além de ser uma obrigação nossa, né, do ponto de vista de postura municipal, né, existe também a conscientização. Então, todo evento a gente fala de fazer a coleta responsável do lixo, né, especialmente o material reciclável. Então, quando termina o evento, nós mesmos fazemos a limpeza das ruas, né, e também nos valemos dos parceiros, né, tanto a gente aciona eventualmente uma empresa privada ou o próprio serviço público de coleta, as cooperativas que fazem a coleta seletiva de lixo. Então a gente tem várias parcerias nesse sentido também. É importante porque movimenta aí diversos órgãos. Sim, diversos segmentos aí estão envolvidos com o carnaval. Isso é importante. Eu vou fazer uma pausa aqui, na volta a gente vai falar então um pouquinho da parte econômica do carnaval, Sim. Como o movimento carnaval, a parte de dinheiro de patrocínio, o grande debate se verba pública é para patrocinar carnaval ou não é para financiar carnaval. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho então nessa questão econômica e falar um pouquinho também, quero ouvir sua opinião sobre isso, do projeto de lei aprovado recentemente aqui na Câmara, que libera a Avenida Paulo Facchini para passagem dos blocos. E não só isso, foi aprovada uma emenda junto com o projeto, né, na verdade uma emenda modificativa que já mudava o texto dele, que ampliava para escolas de samba, para outras atividades de cultura popular, enfim, na Paulo Facchini, que era uma coisa que vinha sendo proibida desde 1995. Portanto, uma proibição longa. Vou fazer esse intervalo, a gente já volta, tá bom? Ok. Intervalo e já voltamos. Maravilha, ponto de vista está de volta então. Hoje a gente está conversando aqui com o Cristiano de Sá, que é o presidente da Uniblocos, a União dos Blocos aqui de rua de Guarulhos. E daqui a pouco ele vai falar um pouquinho dos fanfarrões também, do Bloco dos Fanfarrões, porque ele é um dos membros fundadores aí. Há um integrante da TV Câmara que participa desse bloco, você vai descobrir quem é daqui a pouco. Mas antes de entrarmos nessa seara, como eu prometi, a gente vai falar um pouco agora de grana, de dinheiro. Sim. Acho que a primeira parte, que talvez seja melhor e mais legal da gente comentar, é que de repente, essas ações carnavalescas dos blocos, mesmo se houvesse um lugar destinado aqui às escolas ainda, se elas desfilassem, existissem, quando você concentra muitas pessoas no mesmo lugar, você acaba aquecendo a economia daquele local, né? Sim. Acho que movimenta. Sim, há uma movimentação financeira, há um resultado, né, na realização desses eventos, né? E como eu tinha falado anteriormente, bem rápido, né? Os nossos eventos eles são custeados através de patrocínio e, eventualmente, os blocos fazem a venda de algum produto, a própria venda do abadá ajuda a custear a gente a colocar esse bloco na rua, fazer esse evento, né? E muitas vezes a gente tem até que colocar dinheiro do próprio bolso para conseguir fazer o evento, né? A maioria das vezes empata e algumas vezes a gente acaba tendo que assumir o prejuízo, né? Mas eu me referia também ao aquecimento do comércio local, né? Porque as pessoas acabam consumindo nos bares, nos restaurantes. Onde de são repente realizados... alguém compra o abadá ou uma fantasia, enfim. Sim. Falando um pouquinho nessa questão da parte econômica, então tem lá as barraquinhas que acabam vendendo acessórios, vendem fantasia, né? Às vezes a pessoa faz uma parceria com um comércio local, que faz a venda de bebidas, faz a venda de lanches. Então isso com certeza tem um componente econômico muito importante, né? E aí a questão do patrocínio, né, que você disse. É mais fácil captar o patrocínio
tendo um representante dos blocos, como a Uniblocos, por exemplo? É mais fácil? Isso facilita, você acha? Então, toda vez que a gente faz uma negociação coletiva, vamos dizer assim, né? uma busca de um patrocinador para todos os blocos, então ele vai ter maior visibilidade. Né? Se você faz uma intermediação de um patrocínio, de uma publicidade através de abadá, através de publicidade nos carros de som, né? E nas páginas, nas mídias sociais que a gente utiliza também, então acaba tendo uma maior visibilidade. Então a gente acredita sim que tem mais facilidade da gente conseguir o patrocínio. E vocês têm conseguido captar um patrocínio legal assim? Então, o que ocorre bastante é que cada bloco, né, a gente está trabalhando já há 3 anos nesse sentido. Né? No ano de 2018, a gente conseguiu um patrocinador, forneceu produtos, né? Ele não deu em verba, mas deu em produto para a gente comercializar, né? Nos blocos, né? Através de uma associação também, que é uma associação de São Paulo. Então, eles fizeram o fornecimento de produtos para que a gente pudesse comercializar nos eventos. Né? Então, isso a gente só conseguiu realmente porque tinham vários blocos envolvidos. Né? E a maioria é comércio força, local. Né? Claro. Então, por exemplo, como são descentralizados os eventos, então a maioria dos patrocínios são aqueles mais próximos da onde está sendo realizado o evento. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, né? É importante ganhar força também. Sim, acho. sim. Como a gente viu, daqui a pouco a gente vai falar da questão do PL da Paulo Facchini, mas como a gente viu a Cláudia Leite presente aqui, né, no bloco da Banda Biche, reuniu muita gente. Eu acho que isso movimenta um pouco ali, mas daqui a pouco a gente vai entrar melhor nessa questão. Só para não sair da questão dinheiro ainda, falar um pouco da questão da verba pública e do financiamento público de carnaval ou de ações culturais. O que você pensa quanto a isso? Você acha que o poder público ele deve se envolver com isso financeiramente ou ele deve pelo menos ajudar na parte estrutural, que é colocando de repente à disposição o setor de trânsito, né? De repente a Guarda Civil para fazer uma segurança, poder colocar um banheiro químico que possa ajudar. O que você acha a respeito disso? Então, o nosso entendimento no geral é de que cultura é um direito do cidadão, né? E nós como cidadãos do município de Guarulhos também temos que ser assistidos em qualquer questão de segurança, de saúde, de ter o serviço público disponível. Então, existe uma determinação constitucional nesse sentido, de que cultura, a fruição de qualquer manifestação cultural, né, é um direito do cidadão. Então, a gente entende que a prefeitura, sim, deveria ter no seu orçamento um espaço destinado também para as manifestações do carnaval. Quaisquer elas que sejam, tanto os blocos de rua, quanto escolas de samba, enfim. Mas o que acontece é que, por conta de contingências financeiras, a prefeitura acabou optando por fazer outros tipos de investimento. Então, uma saída que a gente tem trabalhado também, em conjunto com interlocuções com a Secretaria de Cultura, seria como se fosse uma parceria público-privada. Fazer os editais de patrocínio, de modo que esse dinheiro também venha da iniciativa privada. Embora a gente entenda que seja um direito nosso, né, como produtor cultural, como fazedor de cultura, ter isso, um destaque especial no orçamento, mas a gente vê que a melhor saída seria também envolver a iniciativa privada nesses eventos, né, captando recursos dessa forma. Acho que seria uma saída interessante. Também deixar tudo sua carga do poder público. Sim, não dá, sim. Né? E a parte de segurança, a parte de questão de trânsito. Então, vale. Existe a participação da prefeitura nesse sentido. Né? Então, eles não fornecem verba pública direto para nós. Né? Então, eles entram com essa estrutura mínima, a gente chama de estrutura mínima. Então, mas que ajuda, né? Sim, ajuda bastante, porque, como a gente estava falando, tudo isso envolve recursos privados, né, dos próprios organizadores. Então, às vezes, a gente acaba tendo algum tipo de prejuízo. Né? Não é feito com finalidade lucrativa, e sim para fazer a manutenção daqueles custos que a gente teve para realizar aquele evento. É mesmo uma festa popular para que as pessoas possam participar, se divertir, se apropriar dos espaços da cidade. Acho que isso que vale mais. Falando de se apropriar dos espaços da cidade, a Câmara recentemente então aprovou o projeto
que libera a Avenida Paulo Facchini para manifestações culturais, artísticas, populares agora, ampliando, né, para além dos blocos, escolas de samba, para além do carnaval. Foi um projeto aprovado aqui recentemente, deu bastante debate, deu bastante discussão. No fim, o projeto passou e a emenda também, a emenda passou por um voto só, mas ela passou, foi aprovada, então se ampliou ali. E desde 1995 não podia se utilizar a Paulo Facchini com esse objetivo. O que você, pessoalmente, a sua opinião pessoal sobre isso, pensa da liberação da Paulo Facchini? A gente vê porque muita gente reclamou. A gente vê como muita alegria essa questão, né? Porque essa proibição para a gente não fazia muito sentido, de proibir, né, uma das principais avenidas da cidade, você não poder realizar alguns tipos de eventos. Na região central, né? Então, é tudo questão de bom senso também, né? Se você tem um evento com infraestrutura, com segurança, com todo o aporte logístico, né? Então, eu não vejo por que não fazer o evento. E não estou falando isso por interesses pessoais, né? Porque o bloco que a gente faz, né? Que eu sou um dos organizadores, a gente também faz na região da Paulo Facchini. Estou dizendo no sentido geral mesmo. Então, você vai perguntar para uma pessoa do São João, para uma pessoa do Jardim Bela Vista, como a gente tem associados lá, né? O pensamento é o mesmo. A gente vê com alegria de que, né, essa proibição tenha caído. A gente acha importante. Já se fechou para outros eventos, né? Sim. Corrida do Batom, eu não sei se chegou a passar por lá, mas eu acredito que sim. Então, qual o problema de se fechar para o carnaval? Você ressaltou bem, né? Eu sei que muita gente reclama, eu entendo, Sim. âncora, né? Eu, Leandro, aqui. Entendo que a reclamação às vezes é muito besta, porque é o trânsito que prejudica a gente está no período de feriado, de festas, né? Sim. E aí você vai reclamar do trânsito, que é uma questão tão menor que pode ser determinada, esclarecida, enfim. Todo evento que é feito é pensado nessa questão de trânsito, de acesso a hospitais, de acesso, né, ao transporte público. Então, os responsáveis aí pela engenharia de trânsito da cidade já têm a experiência para fazer da melhor maneira possível, né? É claro, as pessoas têm que se apropriar dos espaços públicos mesmo, acho isso muito, muito válido. Vamos falar um pouquinho do Fanfarrões, do Bloco dos Fanfarrões? Você quer saber quem é o integrante da TV Câmara que participa do Bloco dos Fanfarrões? Olha, se eu pudesse, eu sei que eu não posso, senão eu mataria aqui operador de câmera, mesa de corte, cinegrafista, produção, ia todo mundo ficar louco comigo porque eu pedi para mostrar. Então eu sei que não vai dar para fazer isso movimentando a câmera, que é o Hélio, mas ele é um dos nossos cinegrafistas que está aqui agora. Então, depois, se possível, eu peço para a produção a gente fazer uma foto do Hélio na câmera e mostrar neste insert, porque eu acho muito válido mostrar o Hélio aqui. E ele é um dos integrantes do Bloco dos Fanfarrões. Eu queria que você falasse um pouco do bloco. Então, o Bloco dos Fanfarrões, ele começou com uma brincadeira, né, em 2011. Então, a gente se reunia na quinta-feira antes do Carnaval e como a gente, né, Guarulhos tem muitos músicos, né, tinha muitos grupos de banda marcial, fanfarras. Então, a gente se juntava para fazer um som, né, na frente de um barzinho que a gente frequentava lá no Parque Santo Antônio. E aí quando foi em 2014 a gente formou o bloco, né, também inspirado em outras experiências, né, de outros amigos, né, de São Paulo, de outras cidades como São Luís do Paraitinga. Então são músicos das mais diversas formações, tanto da parte popular quanto da parte erudita, que se reúnem para fazer carnaval. Já há 7 anos, nós estamos indo para o 7º desfile. E o Hélio tocava numa banda de metais, né? Como chamava a banda? Esqueci. Senai Guarulhos. Banda do Senai, Senai, a banda do Senai Guarulhos. Então, assim, bem legal. Então, o nome Bloco dos Fanfarrões é mais ou menos que um trocadilho com a nossa origem. Com a banda de fanfarra, né? Então, tinha um colega lá do bairro que ele falava assim, ó os caras da fanfarra. A gente chegava lá no Boteco da Vila e falava assim, ó os caras da fanfarra. Aí a gente falou assim, precisamos ver qual que é o nome. Aí surgiu o Bloco dos Fanfarrões, né? Tanto que o nosso logotipo é inspirado, né, numa banda marcial. E aí tem essa coisa como se fosse um trocadilho, né? Agora eu posso virar para ele e falar, você é um fanfarrão. Sim, você também, viu, Cristiano? Para a gente encaminhar aqui ao final do programa, eu queria que você falasse um pouco como é feito, se você tem conhecimento para responder, mas como é feito, de modo geral, o Carnaval de Guarulhos. Além dos blocos, a gente tem o que mais na cidade? Tem algum outro tipo de manifestação carnavalesca? Baile? Então, existem, né, olha, hoje o que está tendo maior atividade são os blocos de rua,
né? Existe um trabalho também realizado aí pelas comunidades de samba, né? As escolas de samba também continuam com suas atividades, mas por questão de verba, acredito que não conseguiram, né, entrar num consenso com a prefeitura com relação a isso. Mas é feita uma produção intensa cultural, né? Todos esses grupos fazem. E tem os bailes populares no Lago dos Patos, vai ter também um evento no próprio Bosque Maia também, né? Os bailes de carnaval, parece que a Banda Lira está envolvida nessas apresentações. Então, assim, a gente sabe que existe, mas acaba não conseguindo acompanhar tudo o que acontece na cidade, porque realmente o movimento é muito grande, né? Então, só para a gente acompanhar do Unibloco são 9 eventos, né? Toda semana tem um evento, né, que a gente está envolvido de alguma forma. Então, a gente não consegue participar de todos, porque tem muita coisa. Tem bastante coisa. Acho que para quem está assistindo, para acompanhar melhor, se você acessar o site da Prefeitura, você consegue, na parte do que diz respeito ao Carnaval, ver toda a programação, dias, horários, enfim, de blocos, principalmente eventos públicos, como oficinas, algumas coisas abertas nos céus, por exemplo, tem atividades. Então, as coisas gratuitas, as coisas públicas, você consegue acessar lá tranquilamente e, com certeza, andando pela cidade, você vai ver propagandas de alguns bailes, shows privados também particulares, festas, enfim, entre outras coisas. Cristiano, muito obrigado por ter participado aqui do Ponto de Vista. Espero que você tenha curtido. Foi legal esclarecer para a gente um pouco sobre os blocos aí. Obrigado pelo convite, né? Ressaltar que a Uniblocos ela sempre trabalha de forma horizontal, né? Eu estou como presidente atualmente, mas todas as decisões são feitas de forma horizontal, né? A gente agradece a parceria com todos esses grupos, né? Os blocos, as escolas de samba, as comunidades de samba, né? São todos nossos parceiros, então a gente tem que registrar o nosso agradecimento a todos eles. Obrigado, eu achei que você viria no programa de Abadá, brincadeira, mas foi muito bacana, valeu mesmo. Obrigado. Então é isso, o Ponto de Vista de hoje fica por aqui e voltamos aí nas próximas edições, com certeza com outros convidados aqui, com mais entrevistas legais para você. Obrigado, a gente se vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.